7 trata dos vínculos médicos no serviço público. Convido para esse painel a palestrante, a advogada, a doutora Fernanda Rodrigues Reis. Uma salva de palmas. Doutora Fernanda. E também a médica, a doutora Cláudia Paola Carrasco Aguilar. Uma salva de palmas também a doutora Cláudia Aguilar. E o mediador será o Alexandre Michel, ao qual eu peço também uma salva de palmas ao Alexandre Michel. Lembrando ao nosso mediador e também às palestrantes, nosso painel tem o tempo de 1 hora de duração. Passo a palavra ao mediador Alexandre Michel. Tem que apertar isso. Primeiramente, uma boa noite a todos. Parabéns aos guerreiros que permaneceram. É muito importante a gente ter o debate. Gostaria de apresentar as duas palestrantes da noite. Aqui à minha direita, nós temos Fernanda Rodrigues Reis, que é advogada, pós-graduada em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, com graduação em Direito pelo Centro Universitário Curitiba. À minha esquerda, nós temos Cláudia Paola Carrasco Aguilar, que possui graduação em Medicina pela UFPR, especialização em Medicina de Família e Comunidade pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, especialização em Psiquiatria pela Universidade Positivo e também mestrado em Ensino nas Ciências da Saúde pelas Faculdades Pequeno Príncipe. Também é professora do curso de Medicina daqui da FPP, presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, secretária-geral do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná e conselheira estadual da Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas. Então, pela ordem estabelecida, a gente vai começar com a fala da doutora Fernanda. Olá, boa noite a todos. Deixa eu medir o tom, para não gritar com vocês. Bem, eu inicialmente agradeço a oportunidade que me foi dada para substituir o professor Dr. Luiz Gustavo, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Parabenizo os organizadores deste evento, na pessoa também do Dr. Luiz Gustavo, do Dr. Paulo Guedes e da doutora Cláudia. E eu estou incumbida aqui de falar para vocês um pouquinho sobre os vínculos médicos no serviço público. É essencial a gente tentar entender a estrutura da administração pública para trabalhar com esses vínculos. Então, eu desenhei para vocês aqui um esquema, mas antes vamos tentar conceituar a administração pública. Num sentido orgânico, num sentido formal, ou seja, se eu desprezo aqueles conceitos que a doutrina acaba explorando para outras finalidades, eu posso entender a administração pública como um conjunto de pessoas jurídicas, de agentes públicos e órgãos que materializam a função administrativa. E entendam a função administrativa aqui como uma atividade direcionada para o interesse público, tá? O Estado ele pode exercer essa função administrativa de uma forma direta pelas pessoas jurídicas políticas, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios, e também pode fazê-lo de uma forma indireta, descentralizando esse exercício da função administrativa. Ele vai se valer, então, das autarquias, das fundações públicas, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Essas pessoas da administração pública indireta, elas são pessoas jurídicas de direito privado, com exceção das autarquias. E as pessoas da administração pública direta são pessoas jurídicas de direito público, tá? Percebam que eu não posso diferenciar a administração pública direta da administração pública indireta tão somente pela natureza jurídica dessas pessoas que a integram, porque, veja, que a autarquia, embora faça parte da administração pública indireta, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Por que isso acontece? Porque o Estado descentralizou numa pessoa jurídica própria. Então, ela tem autonomia financeira, tem autonomia administrativa, mas não integra a administração pública direta. A relação que se estabelece, o liame que se estabelece entre a administração e o agente público, ele vai ser norteado por um regime jurídico. E daí eu tenho duas possibilidades: o regime jurídico estatutário e o regime jurídico seletista. Esse regime jurídico estatutário, ele é próprio das pessoas de direito público,
E ele acontece pelo estatuto do respectivo ente federativo. Então, se eu tenho um servidor público da União, vinculado à União, ele vai estar sob o ditame da lei federal, da 8.112. O servidor público estadual, ele vai ter ali os seus direitos e deveres balizados por uma norma estadual. E, por sua vez, o servidor público municipal vai estar ali submetido a uma normativa municipal. Então, ele tem uma legislação específica. Esse é o regime que rege a relação do servidor público, que preenche um cargo público, com a administração pública. E o servidor, em sentido amplo, né, o empregado público, que faz parte ali, vou voltar, da administração pública indireta, ele vai ser regido por um regime seletista, ou seja, vai estar submetido à contratação pela consolidação das leis trabalhistas. Qual é a grande diferença desses dois regimes jurídicos? Sem dúvida nenhuma, a estabilidade. Tá? Então, o servidor estatutário ele tem estabilidade, enquanto o empregado público não tem. O que eu entendo por estabilidade, senhores? O servidor público só vai poder ser desligado da administração pública se tiver uma sentença, uma decisão transitada em julgado, um processo administrativo disciplinar ou por uma revisão periódica de desenvolvimento, né? Só que nós não podemos nos esquecer que, no vínculo seletista de um empregado público, embora ele não goze dessa estabilidade, ele tem ali a proteção do que a gente chama de ato motivado, um reflexo do dever da administração pública. Embora ele não tenha estabilidade, como a administração pública tem o dever de motivar os seus atos, então ela precisaria motivar esse desligamento do empregado público. Tá? Só um minutinho, gente, minha garganta está um pouquinho ruim. Vamos lá. Sendo preenchimento por cargo público ou por emprego público, não dá para se desviar da regra do concurso público prevista na Constituição. Tá? Então, está ali no artigo 37, inciso 2, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Esse é o vínculo direto que se estabelece com a administração pública e, ainda que seja pelo regime seletista, que a gente viu ali atrás, tem que ser por concurso público. Quais são as exceções? As exceções elas também são constitucionais. Tem uma ali no finzinho, livre nomeação e exoneração dos cargos comissionados. Então, nos cargos comissionados não precisa observar essa regra do concurso público. E também tem a contratação por prazo determinado para atender a uma necessidade excepcional. São as duas exceções, a regra do concurso público. Vejam que, embora a nomeação para cargos em comissão ela seja uma exceção, ela, por si só, não tem um caráter excepcional. Ela acontece com frequência, existem cargos comissionados, né, para chefia, assessoramento. Então, ela, em si, não é um caso excepcional, embora ela seja uma exceção a essa regra do concurso público. Mas a contratação por prazo determinado para atender necessidade excepcional, essa, sim, com certeza, é uma exceção, porque, para a administração pública fazer isso, ela precisa comprovar que o quadro funcional existente ele não consegue atender a demanda e ainda que é impossível ampliar esse quadro funcional. Tá? Então, percebam que, até agora, eu tratei com vocês do primeiro quadradinho que está subsequente ao vínculo médico direto, que é o médico que integra o aparelho estatal. Ele é um servidor público, funcionário público, preenche um cargo, ou ele é um empregado público. Tá? Eu também tenho a possibilidade de estabelecer um vínculo médico direto quando o médico é credenciado. Só que aí, percebam que eu volto ali para excepcionalidade. Esse vínculo ele é direto, mas ele é temporário. Tá? Não é um cargo, não é um emprego. E eu tenho, paralelamente, um vínculo indireto, que pode ser em duas hipóteses. Coloquei ali para vocês ali embaixo. O médico atua em hospital privado conveniado ao SUS, ou o médico é contratado por uma organização social que administra o hospital. Eu tenho inúmeros problemas que surgem nesse vínculo indireto, e um deles é a terceirização. A gente poderia definir a terceirização como a contratação de pessoa jurídica para a realização de serviços específicos dentro de um processo produtivo da entidade tomadora do serviço. Então, percebam que é uma relação trilateral, né? Eu tenho o profissional da saúde, a entidade contratante e a entidade tomadora do serviço.
Por que isso pode gerar um certo problema? Existem algumas fragilidades, mas vamos tentar entender primeiro por que o Estado se valeria disso. Eu reservei aqui uma fala do ex-ministro Alexandre Padilha, de 2012. Ele disse assim: em algumas formas de trabalho médico, é melhor pagar pelo produto entregue do que pelas horas do profissional. Se o equipamento estiver quebrado, o profissional recebe a mesma coisa. Essa fala foi muito específica em relação a uma aquisição. A minha intenção de trazê-la aqui para os senhores é tão somente de tentar retirar daí algumas reflexões de por que o Estado se serviria dessas formas alternativas de gestão, né, da saúde ao invés da prestação direta. Existe uma mensagem implícita aqui, que é a economicidade. Se a administração pública consegue demonstrar uma vantajosidade nessas formas alternativas, então ela, teoricamente, poderia se valer disso. E, claro, levando em consideração que o quadro funcional ele é insuficiente para atender as demandas, né? Mas, vejam só o que a gente encontra na Constituição. Coloquei esses 2 artigos da Constituição para mostrar para vocês que a saúde ela é um dever do Estado e as instituições privadas elas só vão atuar no caráter complementar. E é aí que mora um pouquinho das fragilidades da terceirização, que, creio, a doutora Cláudia vai expor de uma forma muito mais aprofundada. Opa, passei. Mas vejam aqui que também, além dos dispositivos constitucionais que eu listei ali para vocês, também na lei, também na portaria, você encontra esse caráter complementar da iniciativa privada, né? Então, ela só poderia participar uma vez que o Estado demonstrasse essa impossibilidade de atuação direta. Quais são as fragilidades, senhores? Eu tenho uma possível inconstitucionalidade justamente porque a atuação seria de uma forma complementar. Para o Estado se valer dessa forma de terceirização, ele, além de ter que demonstrar essa necessidade, ele não pode fazer uma contratação terceirizada daquelas atribuições que são próprias de alguém que preenche um cargo ou um emprego, porque aí eu estaria violando aquela norma do artigo 37, inciso 2 da Constituição, que exige o concurso público. Então, para a realização das atividades típicas, eu preciso promover o concurso público. E aí entraria a grande questão da possível inconstitucionalidade da terceirização, né? Além disso, tenho possíveis irregularidades nessas formas alternativas. O planejamento da terceirização. Muitas vezes, a administração faz uma determinada contratação, um contrato de gestão com uma organização social, sem demonstrar que, efetivamente, é a melhor alternativa. Seria uma possível irregularidade no planejamento. Os instrumentos jurídicos utilizados. Muitas vezes, existem contratos revestidos de convênio. Então, eles estabelecem esses instrumentos de convênio ou um instrumento similar. E, na verdade, nesses instrumentos de convênio, era para ser uma ideia sem lucro, afastada do lucro, diferentemente do contrato. Então, se eu faço um contrato revestido de um convênio, acaba sendo um instrumento jurídico utilizado de uma forma inadequada. As Cortes de Contas elas reconhecem essa fragilidade. Então, não exime o gestor de uma possível responsabilização. E, claro, a fiscalização da execução dos contratos e convênios. Isso é absolutamente comum. O Estado tenta preencher essa lacuna, mas ele não continua fiscalizando esses contratos de gestão, não consegue prestar conta para as Cortes de Contas, e isso gera inúmeros problemas. A proposta de solução, e essa proposta ela não é minha, porque, como eu pontuei ali, nós temos experiências positivas de municípios, seria a gestão de unidades de saúde por fundações públicas de direito privado. E por quê? Vou voltar lá no slide 1, resgatar para vocês o esquema, a estrutura da administração pública. Onde que a fundação pública estaria inserida aqui? Na administração pública indireta. Então, se eu tenho uma fundação pública de direito privado, eu consigo fazer uma contratação, mediante concurso público, cujos médicos serão regidos pela CLT. Então, veja qual vai ser o benefício. Se o Estado não consegue fazer uma contratação, um servidor estatutário, porque não é interessante,
Veja, imagine que o Estado ele divulgue um edital para a contratação de um médico que vai trabalhar 40 horas semanais, por R$ 8.000. E eu estou chutando muito alto, porque eu estou pegando como exemplo aqui o município de Curitiba. Com outros municípios, ele ganharia possivelmente menos. Não é nem um pouco interessante para ele deixar a clínica para se submeter a essa carga horária mais rígida, certo? Então, o Estado vai se valer daquelas formas alternativas do que essa contratação dos servidores estatutários. Só que, com a contratação pela fundação pública, que vai realizar o concurso, ele não vai estar submetido a essa carga horária rígida, porque ele vai ter a flexibilidade do próprio contrato, que é regido pela CLT. Então, é uma alternativa viável. Nós temos experiências extremamente positivas, no município de Morretes, Paranaguá, Curitiba. Ela é bastante interessante. Eu não fiz aqui um slide de encerramento depois desse, mas devolvo a palavra para a doutora Cláudia e fico à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida. Obrigada.